Olá, tudo bem? Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao Câmara Saúde de hoje. Um assunto de fundamental importância para todos nós, que é o Novembro Azul. É uma data especial em que divulgamos a importância de fazer o diagnóstico do câncer de próstata, que, segundo o INCA, já está trazendo 70 mil novos casos por ano aqui no Brasil. Então é uma estatística preocupante. Aqui no estúdio conosco está o Dr. Clodoaldo Oliveira da Silva. Ele é médico urologista e especialista em urologia oncológica. Dr. Clodoaldo, muito bem-vindo ao Câmara Saúde de hoje. Muito obrigada por o senhor ter aceito o nosso convite. É uma estatística preocupante, 70 mil novos casos por ano. E será que isso tem alguma relação com essa campanha do Novembro Azul? Então, a estatística é uma coisa, é um grau numérico, então vai existir esses números de casos, independentemente, né, se a pessoa fizer ou não o rastreamento. Então, estima-se hoje no Brasil que acima de 70 mil novos casos por ano. Então, a gente tem que achar onde estão esses 70 mil pessoas. E o Novembro Azul vem com essa intenção, criar uma necessidade, criar uma ideia em que as pessoas, mesmo não sentindo nada, procurem o seu médico e façam alguns exames para que possam, então, identificar quais serão esses 70 mil que sofrerão de câncer de próstata. O senhor tem observado que aumentou a procura pelo diagnóstico? Consultas em que o diagnóstico é possível? Com o Novembro Azul, eu não saberia dizer exatamente, mas mais de uma década, quase 2 décadas, que existe essa campanha, né, de conscientização, para que o homem, então, possa tirar um período, né, para que possa, então, fazer esses exames. Porque o homem, tradicionalmente, ele é muito, como é que eu vou lhe explicar, retraído, ainda existe algum tipo de preconceito em relação a isso? Ele é muito, culturalmente, ele fica muito retraído, né? Uma que o homem, na grande maioria das vezes, ele só vai ao médico quando tem alguns sintomas, né? E aí cria-se todo aquele, como é que eu vou dizer assim, preconceito social, né? E do exame de toque. Então, mas isso a gente vê que com o Novembro Azul, as campanhas, né, tirando esse medo, esse tabu, as pessoas os homens estão procurando mais o médico, mesmo sem sintomas, com a intenção de fazer os exames preventivos, que não é uma realidade do homem, né? E o homem às vezes fica um pouquinho perdido, né? Porque a mulher, na primeira menstruação, ela já tem um médico de referência, ela vai no ginecologista. O homem não, então ele não sabe a quem procurar. Então a gente, com essa intenção no Novembro Azul, que a gente possa, que os homens, a partir dos 40, 45 anos, eles têm um urologista que eles vão fazer essa procura para então identificar algum problema de saúde. Claro que o Novembro Azul é especificamente para a próstata, mas com isso ele indo até ali, a gente possa fazer investigação de diabetes, pressão, essas outras doenças como um todo, que também vão trazer problemas para a saúde do homem. E não é apenas o exame de toque, tem PSA também, que ele diagnostica algum tipo de câncer. Sim, o PSA é uma proteína que a próstata produz. Então, sempre que houver alguma alteração na próstata, uma inflamação, um crescimento, um câncer, ele começa a aumentar a produção dessa proteína e essa proteína então é detectada no sangue. Então, a gente faz o exame de sangue. Se aparecer um PSA elevado, ele vai me dizer, algum problema pode estar acontecendo na próstata. E aí vai requerer uma investigação mais detalhada. Sintomas, doutor, quais são os primeiros sintomas que o homem percebe, né, no próprio corpo e que seja um alerta? Preciso procurar um urologista. O mais frequente, o mais comum são os sintomas urinários, que a gente chama, né? Uma dificuldade para urinar, ardência para urinar, uma sensação de que não esvaziou completamente a bexiga, né, que possa ter aquele desconforto no fundo da barriga, embaixo. Então, esses são alguns sintomas que nos levam a pensar que possa ter algum problema na próstata. Não necessariamente o câncer, né, mas que requer, às vezes, uma investigação para que a gente possa, então, chegar a um diagnóstico, a um tratamento e resolver esse problema. Então, quanto antes ele conseguir ir, que possa diagnosticar de uma forma mais precoce, a tendência é que o tratamento tenha os resultados melhores. E quais são os principais tratamentos? Porque hoje em dia a medicina está avançando bastante, né? O que já existe assim, de mais recente em termos de tratamento do câncer oncológico? Vamos falar, assim, resumir mais o câncer de próstata, né? Sim. Então, em relação ao câncer de próstata, vai depender muito do estágio que se encontra a doença. Por quê? Quanto mais inicial
está a doença, maior a chance de cura. Por exemplo, um paciente, vamos imaginar um paciente hipoteticamente, que ele tem um PSA abaixo de 10, que ele faz então a biópsia e diagnóstico com câncer de próstata, com Gleason 7, que é um tumor lá do tumor, que quer dizer que é um tumor intermediário, né? Não tão agressivo e não de baixo grau. Esse paciente, sem sintomas, ele tem uma chance de mais de 90% de chance de ficar curado. Então, esse é o paciente que vai se beneficiar em muito esse diagnóstico precoce. E aí, o diagnóstico precoce, em que a doença esteja localizada só na próstata, os tratamentos são mais localizados. Ou seja, a cirurgia é uma das principais formas de tratar um câncer de próstata localizado. Dentro das cirurgias, existem várias técnicas, né? A cirurgia tradicional, aberta, a cirurgia por vídeo, e mais recentemente, que chegou no nosso meio, em Passo Fundo, em torno de 1 ano e meio, 2 anos, né? A cirurgia robótica, que é uma cirurgia, então, que tende a ter resultados melhores, principalmente quanto à função sexual e à continência urinária, né? Que é um grande problema da cirurgia da próstata, que também leva a um certo medo aos pacientes de fazer cirurgia de próstata, a potência sexual e a incontinência urinária. E a cirurgia robótica, ela consegue melhorar esses resultados. Eles conseguem, então, preservar mais a continência urinária, consegue preservar melhor os resultados também da potência sexual após a cirurgia. E na cirurgia é preciso retirar toda a próstata ou é possível tirar apenas aquele câncer que ali está instalado? Atualmente a principal recomendação é que a gente remova toda a próstata, não tem como a gente remover só parte. Existem alguns trabalhos que estão na fase inicial de fazer uma prostatectomia parcial. Né? Mas hoje o tratamento padrão, digamos assim, o tratamento ouro para isso é remover toda a próstata. Para que não se espalhe para outras partes do corpo. Exatamente. Então, a doença estando localizada dentro da próstata, você faz a remoção da próstata e remove a doença. Então, esse paciente que está uma doença localizada, com poucos sintomas, esteja localizado só na próstata, ele tem uma grande chance de ficar curado. A quimioterapia e a radioterapia também são utilizados? São tratamentos utilizados para esse tipo de câncer? Sim. A radioterapia também. Ela funciona quase equivalente à cirurgia, para uma doença localizada. Uma doença, então, que está localizada apenas na próstata, vai fazer a radiação sobre a próstata, então, com a intenção de curar. Né? A quimioterapia já e aí não precisa retirar e não precisa retirar a próstata, né? Então, ela tenta destruir aquele tecido neoplásico, aquele câncer, através da radiação. Então, isso pode, então, né, também trazer a cura. Claro que, se nós compararmos a cirurgia e a radioterapia, cada um vai ter seus benefícios, né, e as suas vantagens e suas desvantagens. Qual é o paciente que se beneficia melhor com a cirurgia? Geralmente o paciente mais rígido, um paciente que tenha condições de tolerar uma cirurgia, né, que não tenha grandes problemas com diabetes, pressão alta, cardiopatia. Então, esse é um paciente que vai ser muito mais beneficiado com a cirurgia que com a radioterapia. A radioterapia, às vezes, pode ser uma opção para esse paciente que tem um risco cirúrgico mais elevado e que a doença esteja localizada, mas que ele pode não tolerar o procedimento, não tolerar a cirurgia por ser uma coisa de risco. Então, a radioterapia é uma boa opção também com a chance de cura. Né? Quando a gente fala em quimioterapia, geralmente é para um paciente que está com uma doença mais avançada. Então, a doença, as principais formas de tratar a doença inicial, ou cirurgia ou radioterapia. A quimioterapia geralmente já está com uma doença mais avançada na próstata. O senhor falou dessa novidade de cirurgia robótica. Ela evita essa questão da incontinência urinária? Pode, né, evitar a incontinência urinária e aí a impotência sexual devido à precisão? Seria isso? Exatamente. Né? Com a cirurgia robótica, você tem um campo de visão cirúrgico ampliado. E você consegue ver detalhes em que às vezes você não consegue ver a olho nu ou uma cirurgia de vídeo. Né? Então a cirurgia robótica amplia quase 10 vezes o campo cirúrgico, então uma estrutura ali que 1 milímetro tu vai chegar bem maior no campo cirúrgico. E é o que acontece, o nervo responsável pela ereção, ele passa atrás da próstata e são os nervinhos finos, pouco mais que um fio de cabelo. Então às vezes você tem dificuldade em identificar a localização precisa onde estão esses nervos, né? E com a cirurgia robótica, como campo ampliado, você consegue preservar melhor esse feixe vascular-nervoso, que a gente chama da próstata, e com isso consegue, então, preservar a função sexual desses pacientes. Certo, doutor, nós vamos fazer agora um rápido intervalo, mas na sequência a gente volta falando mais sobre o Novembro Azul e sobre o que existe hoje de tecnologias disponíveis para que haja uma melhora da condição de saúde do paciente. Até daqui a pouco.
O que é importante para você é importante para a Câmara. A Câmara de Vereadores tem compromisso com a comunidade e transparência na gestão. Por isso, debater as necessidades da comunidade faz o trabalho do Legislativo ter muito mais resultados para você. Com participação, as mudanças acontecem e os investimentos geram mais desenvolvimento e garantem um futuro melhor para a nossa cidade. Câmara de Vereadores de Passo Fundo, a casa dos grandes debates. Estamos de volta com o Câmara Saúde e seguimos conversando aqui com o Dr. Clodoaldo sobre tecnologias que são um pouco menos invasivas para tratar o câncer de próstata. Doutor, no bloco anterior o senhor falou sobre a cirurgia robótica, né? E como acontece a manipulação deste equipamento? Vocês mesmos, os cirurgiões, fazem essa manipulação que traz mais precisão para cirurgias? Exatamente. A cirurgia robótica, o robô, ele é o cirurgião que manipula. Imagina a gente tá jogando videogame, então eu estou lá no console, eu que comando o que vai ser feito no jogo. E na cirurgia robótica é a mesma coisa. Então tem o que a gente chama até console, que é onde o cirurgião fica, e ele se adapta aos movimentos que o cirurgião faz. Então eu faço os movimentos no console e ele imita os nossos movimentos lá dentro. Então quem movimenta, quem manipula é o cirurgião. E o robô, então, ele corrige alguns movimentos, então ele não treme as mãos, né? Ele amplia a visão e, com isso, então, melhora a qualidade da cirurgia. Né? Então, tem que ter todo um treinamento para isso. Claro. Né? E se aplica a quais tipos de cirurgias? O senhor teria essa informação? É um campo amplo? Cada vez mais está conseguindo como é que eu vou dizer assim, indicar mais procedimentos que possam ser realizados pela técnica robótica. Né? Na urologia, quase todos os procedimentos são já realizados pela técnica robótica. Algumas têm um grande benefício, e a que mais tem um benefício é a cirurgia da próstata, né? Justamente por diminuir ou atenuar as duas principais complicações que nós tínhamos da cirurgia aberta ou da cirurgia laparoscópica, que é a potência sexual e a incontinência urinária. Então, com a cirurgia robótica, melhorou os resultados disso aí, sem modificar os resultados oncológicos, ou seja, mantendo a segurança da cura do procedimento e ainda diminuindo as sequelas do tratamento. Bom, até aqui falamos sobre os tratamentos que existem, né, sobre sintomas, sobre a necessidade de buscar um diagnóstico o quanto antes. Agora, doutor, vamos traçar um perfil desse paciente que chega até o consultório e que é diagnosticado com câncer de próstata. E a partir daí também falar de como evitar, se é que existe, né, essa possibilidade de evitarmos essa incidência. Todo e qualquer câncer a gente tenta evitar, tentando manter um estilo de vida saudável. O que é um estilo de vida saudável? É evitar tabagismo, cigarro, né, evitar consumo excessivo de álcool, manter uma atividade física regular, né? Cuidar no peso. Obesidade é um fator de risco para câncer de próstata, né? Então tem que cuidar do peso, manter, né, saudável, atividade física, cuidar da alimentação, né? E esses são os principais fatores. Estresse, né? Então esses fatores ambientais que podem interferir no câncer de próstata. E existem os fatores que às vezes a gente não consegue interferir, que são os fatores genéticos, né? Então o câncer de próstata tem muito forte a ligação genética. Por exemplo, quem teve um pai com câncer de próstata, ele tem muito mais chance de desenvolver câncer de próstata que não tem ninguém na família. Chega a aumentar 5 vezes o risco disso acontecer. Quem teve um pai e um irmão, então, com câncer de próstata, passa 10 vezes mais a chance dele desenvolver o câncer de próstata de quem não tem ninguém na família. Então, além dos cuidados de saúde como um todo, a história familiar é muito importante para o câncer de próstata. E para quem já tem histórico familiar, qual é a recomendação? A recomendação é que, a partir dos 45 anos de idade, procure um urologista para que possa fazer o exame de sangue, o PSA, e avaliar também a necessidade do exame de toque ou algum outro exame complementar que possa, então, diagnosticar de uma forma precoce e poder tratar melhor. Quando não existe história familiar, quando não existem sintomas, até poderia
começar esses exames a partir de 50 anos de idade. Agora, uma vez esse paciente no consultório, vocês não diagnosticam apenas a existência de um câncer, vocês podem fazer um apanhado geral do estado de saúde desse homem, porque existem estatísticas aí que dão conta que os homens morrem muito mais e muito mais cedo do que as mulheres, porque são mais descuidados com a saúde. Não, exatamente. É uma coisa que às vezes a gente até comenta. Vai num baile de terceira idade, você vê muito mais velhinha dançando do que velhinho. Por quê? Os velhinhos morreram antes. Porque o homem tende, culturalmente, ele se cuida menos. Por quê? Porque ele tende a procurar o médico quando ele tem sintomas. E às vezes, por exemplo, para câncer de próstata, quando ele tem sintomas de câncer de próstata, geralmente é uma doença mais avançada. E isso diminui a chance de cura. Então, sempre que deixar para procurar um médico quando tem os sintomas, a gente já está correndo atrás do prejuízo, né? Uhum. Enquanto a gente vai na frente, a gente consegue, então, prevenir ou ao menos descobrir de uma forma mais precoce e que tem uma chance melhor de cura. Porque pode ser diagnosticado, inclusive, ali, um aumento das taxas de glicose, colesterol, e tudo isso incide em se não em um câncer, mas em uma péssima qualidade no envelhecimento desse indivíduo. Exatamente, né? Não, o homem não tem só a próstata, né? Então a gente vai ter que pensar nas outras coisas. Pressão alta, diabetes, colesterol. Então são todas coisas que vão afetar diretamente a qualidade de vida. Não talvez enquanto o cara está aos 50, 40, 50 anos, mas mais adiante, quando tiver aos 60, 70 anos, em que ele não controlou, não cuidou do seu diabetes, não cuidou do seu colesterol, não cuidou da sua pressão, ele vai ter os riscos aumentados de doença cardiovascular, tem mais chance de infartar, tem mais chance de ter um AVC, né? E aí a gente tem um problema sério na sua qualidade de vida. Sem dúvidas. Agora, existe também pesquisas que dão conta de avanços nos medicamentos que são utilizados para o câncer de próstata? Porque o senhor já falou da cirurgia ali robótica, né? Mas existe alguma novidade também em termos de pesquisa de medicamentos mais eficientes? Porque essa é uma área que cresce muito rápida, né? Muito rápido. E existem investimentos dos laboratórios em pesquisas para que, enfim, os medicamentos sejam potencializados, né, para a nossa melhora na qualidade de vida. O que o senhor já sabe a respeito disso? Existe muita coisa nova em relação ao tratamento farmacológico do câncer de próstata, né? Principalmente para ajudar a controlar as recidivas, né? Porque assim, vamos imaginar o dia a dia, né? O que acontece? Um paciente que ele fez o tratamento inicial, cirurgia ou radioterapia, dependendo da fase que ele se encontra, ele vai ter mais ou menos chance de a doença voltar, né? E essa recidiva, às vezes, vai ser preciso um tratamento mais específico. Ele já fez cirurgia, já fez radioterapia e a doença voltou. Então, esse é um paciente que, às vezes, vai necessitar fazer, então, a gente chama hormonioterapia, né? Ou imunoterapia, que são coisas que estão em voga e estão cada vez surgindo mais drogas no mercado. E hoje a grande novidade dentro da oncologia acaba sendo o que a gente chama as imunoterapias, que são doenças que vai trabalhar o estado imunitário da doença para poder reduzir através da imunoterapia. Uhum. Então isso também são coisas novas que estão surgindo, tanto no câncer de próstata, câncer de rim, câncer de bexiga, enfim, que estão sendo trabalhados, estão sendo desenvolvidos e cada vez mais acesso a esses novos tratamentos. Sim, o senhor falou também na hormonioterapia. Ela tem sido utilizada de uma maneira eficaz para esse tipo de paciente? É o tratamento padrão, né? O principal tratamento do câncer de próstata é o bloqueio hormonal, né? A fase, por exemplo, Como funciona isso? Digamos assim, no homem, a testosterona é o alimento do câncer de próstata. Então, eu tenho que bloquear a testosterona dele para, pelo menos, reduzir ou colocar a dormir aquele tumor. Então, a hormonioterapia, ela tem esse objetivo, essa função, um bloqueador hormonal. Uhum. E hoje em dia, eu não sei se o senhor tem levantamento estatístico, mas as taxas de testosterona nos homens, a média está muito baixa. Quando os homens procuram esse tipo de exame, a média sai ali em torno de 280, 300, quando o ideal seria de no mínimo 600, 800. Como que o senhor avalia isso? Essa baixa hormonal tem alguma relação com a saúde do homem? Assim, tem vários fatores que podem desencadear isso aí.
alimentação, estado emocional, estresse, cansaço, as coisas assim que podem, então, interferir na produção hormonal, no dia a dia, né? Uma alimentação inadequada vai interfere no vigor também. Vai interferir no vigor. Esse cansaço meio generalizado que a gente porque assim, observa. a gente chama de hipogonadismo, né? Quando a baixa da testosterona no homem, ele vai ter alguns sintomas. Cansaço, fraqueza, irritabilidade, alteração de memória, sonolência, né? Esse pode ser um dos sintomas de hipogonadismo, da baixa da testosterona. Só que isso também, às vezes, pode ser um sintoma de depressão também. E como que você vai saber se a pessoa está deprimida ou está com hipogonadismo? Fazendo a dosagem da testosterona. Então, ele chega ao consultório, a testosterona dele está normal, mas ele tem todos aqueles sintomas. Então, o que às vezes, seria ele tá normal? passando... O que seria o índice normal? Assim, geralmente, a normalidade está entre, né, dependendo da faixa etária, pacientes assim, digamos assim, acima dos 50 anos, 60 anos, que ele tem a testosterona acima de 600 até em torno dos 800, né, que seriam os níveis fisiológicos da testosterona. A testosterona também deve ser, hoje fala-se muito da testosterona, né, então a gente tem que ter alguns cuidados. Por quê? Como eu falei anteriormente, a testosterona acaba sendo um alimento para o câncer de próstata. Então, se eu vou fazer uma reposição da testosterona e não sei que tem um câncer de próstata, eu vou acordar ele de uma forma mais rápida. Uma doença que ia se manifestar, de repente, sei lá, aos 60 anos, vai se manifestar aos 40. Ou seja, não dá para repor testosterona sem, no mínimo, fazer o PSA. Exatamente, exatamente. Essa é a recomendação. Então, infelizmente, a gente tem pegado pacientes jovens, né, que estão fazendo, às vezes, um uso não médico da testosterona. Para questão de estética. E a gente está descobrindo câncer Massa nesses muscular. pacientes. Sério? A gente está descobrindo câncer. Estamos vendo aí pacientes de 40 e poucos anos, 50 anos, em que está sendo descoberto o câncer dele, porque ele vai fazer o PSA e o PSA dele está lá em cima. E ele diz, o que você está fazendo diferente? Estou usando testosterona. Olha só, sem acompanhamento médico. Então mudou esse perfil também do paciente no câncer oncológico? Ou seja, homens mais novos estão sendo diagnosticados? Exatamente. Né? Então, seria apenas devido a essa questão da testosterona sem o acompanhamento médico adequado ou existe algum outro fator? Eu acho que é uma combinação de fatores. Aqui a gente vem falando assim, há uma mudança, a gente está percebendo uma mudança de comportamento na sociedade, né? Então, como você fala essa intenção, né, está repercutindo. Então, pacientes às vezes estão procurando cada vez mais o médico, mesmo sem sintomas. E a gente vê isso mais na geração mais nova. Porque o cara de 60, 70 anos, ele é um pouquinho mais teimoso, ele vai procurar quando tem algum sintoma. Agora, os pacientes mais jovens, 35, 40 anos, eles estão vindo com outra cultura e eles estão procurando médico antes dos sintomas, né, de uma forma mais preventiva. Aí é possível, sim, fazer esse diagnóstico mais adequado e preservar a vida, né, porque pode matar. Infelizmente, é um câncer que pode levar ao óbito esse paciente. Exatamente. Doutor, muito obrigada pelos esclarecimentos, gostei muito do nosso bate-papo aqui. Fique à vontade, o espaço aqui está aberto para que o senhor volte novamente trazendo assuntos relacionados a esse. Obrigado, ficamos à disposição. E o Câmara Saúde de hoje termina aqui. Muito obrigada pela sua companhia e até o próximo programa.